A lei da ficha limpa reflete a vontade do povo brasileiro de um país livre de corrupção. No Judiciário, uma medida do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, busca esse mesmo ideal. Como essa resolução será aplicada e quais as consequências dela para a justiça do país? Para discutir o assunto, recebemos Bruno Dantas, conselheiro do CNJ, autor e relator da medida, e também Henrique Savoniti, advogado e especialista em direito administrativo e improbidade. Antes de iniciar nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. A população estava cansada e da indignação surgiu a lei da ficha limpa. O objetivo é tornar mais rígidos os critérios de quem pode ou não se candidatar. E se a qualidade deve estar no legislativo e no executivo, por que não aproveitar a ideia para o judiciário? Foi o que fez o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Em julho deste ano, por unanimidade, os conselheiros aprovaram medidas para barrar o ingresso de servidores não concursados, ficha suja, em cargos de comissão ou de confiança. A partir de agora, quem tiver condenação em órgãos colegiados, como os tribunais que possuem mais de um magistrado, estará impedido de assumir o cargo. Bom, eu gostaria de começar com o Dr. Bruno e saber o que foi que motivou essa importação dessa, não exatamente a lei, eu gostaria até de saber do senhor as modificações que foram feitas, as adaptações para o judiciário, mas o que lhe motivou a trazer essa ideia do legislativo para o judiciário, que é muito bem-vinda. Hoje nós vivemos no Brasil um momento extraordinário de mobilização cívica. A sociedade tem se mobilizado, tem se reunido e nos mais diversos grupos sociais se tem uma demanda muito séria, muito grave por ética, por probidade no trato com a coisa pública. E uma expressão desse movimento, desse momento que o Brasil vive, foi justamente a Lei de Iniciativa Popular, que foi aprovada pelo Congresso, foi validada pelo Supremo Tribunal Federal, a chamada ficha limpa. Aqui no Conselho Nacional de Justiça, nós decidimos, e foi uma iniciativa nossa, que deveríamos aguardar primeiro o Supremo Tribunal Federal validar a lei, porque havia um questionamento sobre a constitucionalidade, se haveria ou não infração ao princípio da presunção de inocência, e aí, após o Supremo Tribunal Federal validar, dizer que sim, a lei é constitucional, a lei se adequa aos ditames e às garantias constitucionais, nós decidimos apresentar ao CNJ para que baixasse uma resolução obrigando todos os tribunais do Brasil a exigir que as pessoas que sejam nomeadas para cargos de confiança tenham uma biografia ilibada, tenham uma biografia que se afaste da prática de atos de improbidade, se afaste da prática de crimes, enfim. Essa foi a nossa ideia, esse foi o nosso espírito, justamente de dar, aqui no Conselho Nacional de Justiça, voz à sociedade. Perfeito. Mas ela serve apenas para novas contratações, doutor Henrique, ou ela também atinge as pessoas que hoje se encontram nos tribunais? Ela vale sim, até para aqueles que já ingressaram antes, A resolução, ela estabelece um prazo para que os tribunais promovam o recadastramento dos servidores que ocupam os cargos em comissão e as funções de confiança, levante então toda a documentação relativa a eventuais condenações que tenham. Feito isso, então, se instaura um processo administrativo para assegurar esses servidores direito ao contraditório, ampla defesa e se evitar, assim, qualquer tipo de irregularidade. E só assim, então, vai se proceder à exoneração dessas pessoas. Eu acho que a resolução tem essa preocupação de não cometer nenhuma ilegalidade, de nenhuma arbitrariedade, mas sim de zelar mesmo pela observância dos princípios da moralidade, da probidade, que estão entre as missões institucionais do CNJ assegurados pela Constituição. Esse prazo destinado à defesa são os 180 dias? Na verdade, a resolução estabelece dois prazos. Estabelece primeiro um prazo de 90 dias para que os tribunais promovam o recadastramento. Por quê? Hoje em dia, como a exigência de ficha limpa não é uma imposição, os tribunais não têm por que exigir dos seus servidores certidões negativas de atos de improbidade, de condenações criminais. Então, como isso não existe hoje, nós demos um prazo de 90 dias para que os tribunais promovam esse recadastramento. A partir do recadastramento, como disse o professor Savoniti, serão instaurados procedimentos administrativos, para aquelas pessoas que
eventualmente tenham condenações, e aí será assegurada a ampla defesa e os tribunais terão aí sim 180 dias para promover a exoneração dessas pessoas. Por quê? Porque 90 dias é um prazo para se operacionalizar esse recadastramento. Essas coisas não se faz do dia para a noite, é necessário algum prazo. E os 180 dias é para que não haja nem solução de continuidade, ou seja, algum servidor que, embora tenha uma condenação, tenha a memória de um determinado órgão, é importante que haja uma transição. E também para assegurar a ampla defesa no procedimento administrativo que será instaurado. Essa condenação é de primeiro grau? Não, essa condenação é proferida por órgão colegiado, então seria uma condenação já de segunda instância ou por tribunais superiores. Então, realmente, evita-se... É a mesma cautela que houve com a lei da ficha limpa, né? Com a lei da ficha limpa em si, que inspirou a resolução. Evitar que nas localidades, aí nos municípios, pudesse haver qualquer tipo de alegação de perseguição, de que aquela pessoa foi perseguida por questões políticas, não. Então, a condenação ela é no mínimo, de segunda instância, de um órgão colegiado ou de tribunais superiores, só aí, então, ele fica inviabilizado, como é com a lei da ficha limpa em relação à inelegibilidade mesmo. É importante destacar a resolução na mesma linha da lei da ficha limpa, antecipa a produção dos efeitos, trazendo-a não mais para o trânsito em julgado, e sim para uma condenação por órgão colegiado, como disse o professor Savoniti, uma condenação em segundo grau. Não havendo condenação numa instância superior, a pessoa pode voltar imediatamente? Sim. A resolução prevê que, havendo absolvição na instância superior, ficam tornados sem efeito qualquer mácula que pudesse haver na biografia desse pretenso servidor público. A pessoa que tiver sido retirada do seu cargo e ir numa instância superior, não tendo sido condenada, ela pode pedir uma reparação por esse tempo que se manteve afastada do cargo? Não, eu creio que não. Porque o importante é o seguinte, né? Não está se tratando de uma alteração na legislação do servidor, na Lei 8.112, por exemplo, que é a lei que regula os concursos públicos, né? Está se falando de cargos em comissão, de função de confiança, que são de livre nomeação e exoneração na sua maioria dos casos, né? A Constituição estabelece que um percentual dos cargos em comissão vai ser de livre nomeação e exoneração, e outro, né, nos termos da regulamentação, será feito por servidores de carreira. Então, a preocupação é em relação a esses cargos em comissão, que a pessoa não precisa, e as funções de confiança, daqueles que não têm vínculo efetivo com a administração pública. Então, na realidade, a resolução dirige-se ao administrador, né? Ou seja, ao magistrado administrador do tribunal, para que, quando for nomear essas pessoas para cargos em comissão ou função de confiança, atentem para observar essa questão. Para quando, então, o administrador público, no exercício da sua discricionariedade administrativa, abstenha-se de nomear essas pessoas que tenham tido essas condenações. O servidor público é servidor do público. E, ao nomear alguém para uma função de confiança, não basta que essa pessoa seja da confiança do presidente do tribunal ou do desembargador ou do ministro. Tem que, sim, ter a confiança da autoridade nomeante, mas também ter a confiança do público, porque é isso que o professor Savoniti bem mencionou. A resolução é dirigida aos administradores dos tribunais, para que não pensem que o órgão público, no pensamento patrimonialista, que o órgão público pertence a si próprio. Não é apenas a ele que o servidor precisa prestar contas, é também a sociedade. O senhor acredita que ela vai trazer mais benefícios para a qualidade do serviço prestado por um tribunal ou para a imagem que esse tribunal tem perante a sociedade? Olha, eu acredito que as duas coisas. Aliás, eu acredito que há três fatores, há três bons frutos que a resolução pode trazer. Primeiro, um ganho de imagem. Sem dúvida alguma, é algo extremamente deletério para a imagem do Poder Judiciário ter, por exemplo, como diretor do Departamento de Licitações alguém que foi condenado por uma fraude à licitação. É algo que não há como se conceber. Creio que também haverá um ganho de eficiência na medida em que as pessoas que têm biografias ilibadas, elas se sentirão mais estimuladas a dar sua contribuição ao Poder Judiciário. Eu acho que isso é um ganho muito importante. Mas o terceiro ganho, que eu acredito que talvez seja o principal, é o exemplo, é o efeito paradigmático que o judiciário dá.
né? Nós sabemos que o Poder Judiciário é o menos corrupto dos poderes, né? O CNJ tem demonstrado isso. O CNJ mostra a sua atuação cortando na própria carne. O CNJ é o Poder Judiciário cortando na própria carne. E, evidentemente, isso nos revela que quando o próprio judiciário determina o expurgo dos seus quadros de pessoas que tenham uma biografia maculada, com ficha suja, naturalmente isso vai servir também como um efeito de exemplo para os outros poderes. Como o judiciário tem poucos casos como esse, é importante que não tenha nenhum. E a partir do momento que o judiciário não tenha nenhum, a sociedade vai passar a cobrar dos outros poderes. Sim, nós já tivemos um bom exemplo disso com o caso do nepotismo, né? Exatamente. Assim como no caso do nepotismo, nós vamos tratar uma questão cultural, já bem enraizada nos poderes. E ainda hoje encontramos muitas denúncias de casos de nepotismo. O senhor acha que para esse caso da ficha limpa também teremos muita resistência? Sim, sem dúvida alguma. Existem transformações que só o tempo é capaz de consolidar, né? Hoje, no Conselho Nacional de Justiça, nós temos em pauta diversos casos, até de interpretação, se determinada situação configura ou não o nepotismo, né? Eu penso que com essa resolução da ficha limpa no Judiciário, nós teremos o mesmo processo, mas é necessário iniciar isso em algum momento. E, felizmente, o CNJ tomou essa iniciativa, né, aprovou essa proposta com muita rapidez. Assim que o Supremo declarou a constitucionalidade da lei, nós aprovamos a resolução, sem dúvida alguma. O tempo é que será o responsável por consolidar essa conquista da nossa sociedade. Com certeza fará. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, voltamos a falar sobre a ficha limpa no Judiciário. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta ao fórum, que hoje discute a aplicação da ficha limpa no Judiciário, uma iniciativa do CNJ. Eu sei que o assunto é muito novo, mas como é que os tribunais já estão reagindo a essa possibilidade? Eu creio que estão reagindo bem, já estão tomando as medidas necessárias para cumprir o prazo inicial, que é aquele prazo, como eu disse, para o recadastramento, né? Então, estão procedendo ao recadastramento dos servidores, levantando a documentação, as certidões negativas, para que depois tome, então, as medidas necessárias para a exoneração dessas pessoas. Eu realmente não tenho visto, não tenho notado nenhuma resistência de nenhum tribunal. Na realidade, como o professor Bruno, o doutor Bruno disse, a grande maioria dos tribunais é formada de pessoas de bem, né? Quer dizer, a magistratura é formada por pessoas comprometidas com a coisa pública, em bem servir. Então, acho muito difícil que venha alguma resistência do próprio Poder Judiciário à aplicação da resolução. O senhor tem números de quantas pessoas podem ser exoneradas ou isso não faz a menor diferença? O importante é dar o exemplo. Como até hoje esse dado não era importante para se fazer a nomeação, não havia qualquer cadastro que mostrasse quantas pessoas têm condenações criminais ou por improbidade administrativa. Mas os primeiros números nos chegarão a partir do final do prazo para o recadastramento, porque a resolução estabelece que os tribunais deverão informar tudo ao Conselho Nacional de Justiça. Então, nós receberemos em muito breve, a resolução é de 8 de agosto de 2012, portanto, podemos falar aí que em 8 de novembro nós já teremos aí os primeiros números, né, para que o CNJ tenha uma visão completa de quantas pessoas vão ser exoneradas. Mas existe uma outra questão. Para os servidores que vão tomar posse, nos cargos de cargo e comissão, nas funções de confiança, a exigência já está sendo feita, né? Então, nós temos recebido algumas dúvidas, o meu gabinete tem estado à disposição dos tribunais que eventualmente tenham algum questionamento. O que nós percebemos, na maioria das vezes, são dúvidas do tipo, olha, eu fui exonerado do meu cargo para tomar posse em outro cargo público, isso consta da portaria, então, evidentemente, eu não fui exonerado por problema de condenação criminal, por improbidade administrativa. Será que eu preciso de certidão mesmo assim? E a resolução estabelece expressamente, sim, precisa das certidões. Na verdade,
que, por mais didática que a resolução seja, sempre fica algum ponto obscuro que as pessoas vão ter questionamentos a fazer. Há algum risco desse número ser alto e que os tribunais tenham algum problema em conseguir continuar funcionando normalmente pelos funcionários que terão que ser retirados? Eu penso que não, primeiro, não creio que seja um número expressivo. Segundo, se em algum tribunal acontecer esse cenário, basta que o tribunal privilegie os seus servidores de carreira, que em geral são pessoas absolutamente honradas, pessoas sem qualquer mácula nas suas biografias, ou então na sociedade de cada estado, é evidente que tem quadros qualificados que podem servir ao tribunal, basta escolher bem, basta abrir uma seleção que seja, mas não vejo dificuldade alguma em fazer esse preenchimento. Essa resolução trata de forma distinta terceirizados e funcionários de carreira, não? Ela faz uma distinção apenas em relação aos que ocupam atribuições de direção nas empresas terceirizadas. Para eles também vale a aplicação da resolução. Porque na grande maioria dos casos, as terceirizações são para as atividades meios, né, da administração, aquelas funções mais humildes, né, de conservação e limpeza, de vigilância. E aí realmente eles não estão mexendo com a atividade fim do judiciário, não lidam com os processos judiciais, não têm poder decisório, né? Então, os que ocupam cargos de direção, de gerência nessas empresas terceirizadas também estão alcançados pela resolução. Então, realmente, ela tem uma aplicabilidade bastante abrangente, né? Não só no sentido de pegar servidores públicos que ocupem cargos em comissão, ou até os efetivos, né, eventualmente designados para funções de confiança, mas também abrange os dirigentes dessas empresas terceirizadas. É realmente uma grande medida aí de moralidade no Poder Judiciário. Como se dará essa fiscalização pelo CNJ? Nós determinamos que os tribunais passem a exigir uma lista de documentos. E esse cadastro, né, terá que ser informado ao Conselho Nacional de Justiça. Além disso, a corregedoria do CNJ nas inspeções certamente incluirá naquele rol de itens a verificar em cada inspeção essa avaliação, se os tribunais estão cumprindo adequadamente essa resolução da ficha limpa. Porque, veja, a nossa Corregedoria Nacional, ela tem um cronograma de inspeções, ela visita cada unidade da federação, visita cada tribunal e vai verificar se as decisões do CNJ estão sendo cumpridas e se a lei, de forma geral, está sendo cumprida. E aí basta que a equipe da corregedoria coloque esse item lá nas avaliações e aí, ainda que por amostragem, nós teremos total condição de identificar. Mas, para além disso, isso é algo também que eu não me canso de dizer. O CNJ é um órgão que fica em Brasília, que tem lutado muito, tem trabalhado muito para aperfeiçoar o judiciário, para primar pela legalidade dos atos do judiciário. Mas não é possível que o CNJ veja tudo, perceba tudo e decida sobre tudo. O CNJ não pretende ter onisciência e onipresença. É necessário, sim, que nós dotemos a sociedade de instrumentos para ela própria fiscalizar. E aí a sociedade, identificando pontos de ilegalidade, nos denuncia e aí sim nós vamos apreciar. Ou seja, o nosso trabalho é um trabalho de mãos dadas com a sociedade. Nós não pretendemos descobrir tudo sozinhos. Nós queremos, sim, dotar a administração de instrumentos de transparência para que aí sim a sociedade possa fazer também o seu papel. E as próprias corregedorias, né, doutor Bruno? Eu não faço parte do CNJ, mas tenho a impressão que o CNJ nunca quis se sobrepor às corregedorias, né? Quer dizer, a função do CNJ como órgão de controle do Poder Judiciário que atua na atividade administrativa, correcional, ele quer andar de braços dados com as corregedorias. Eu acho que as corregedorias, nos respectivos tribunais, nesse ponto, podem ajudar muito o Conselho nesse papel, né? Sim, sem dúvida alguma. As corregedorias têm um papel absolutamente fundamental, muito embora, num caso como esse, como quem faz a nomeação é o presidente do tribunal, poderia haver alguma dificuldade do corregedor fiscalizar o seu presidente. Então, aí entra um papel complementar do CNJ, digamos assim, mas, repito,
o mais importante é o cidadão ajudar nessa fiscalização. O senhor veio do Senado, isso lhe dá uma visão diferente do Judiciário? Olha, eu não sei se uma visão diferente, mas certamente, por ser uma indicação da sociedade, por intermédio do Senado, essa configuração do CNJ é bastante interessante, né, porque ela tem juízes, né, em sua maioria, mas tem membros externos que permitem a introdução de uma visão por uma outra perspectiva, vamos dizer assim. Ou seja, de uma certa forma, permite que o judiciário não se alimente das suas próprias demandas, né, e com isso não acabe sofrendo de falta de oxigenação. E eu penso que o papel também desse representante da sociedade, tenho me esmerado muito em me desincumbir desse papel, é ouvir, né, as demandas da sociedade. E aí ouvir as demandas da sociedade significa tanto enxergar os veículos de democracia representativa, que são as casas do Congresso Nacional, mas também os veículos de democracia direta. Hoje nós estamos no momento de redes sociais, eu sou adepto do Twitter, então eu canso de receber mensagens pelo Twitter, pelo e-mail, enfim, demonstrando insatisfação em alguns pontos, pedindo providências em relação a outros. E eu penso que o papel do representante da sociedade no CNJ é um pouco dar voz ao povo. O CNJ tem um projeto que nós, particularmente, aqui da TV Justiça, adoramos, que é o Começar de Novo, de ressocialização de presos. De alguma forma, pode ser inviabilizado esse projeto ou não? Porque muitos desses presos trabalham dentro dos tribunais. Sim, não, mas o CNJ teve o cuidado na resolução de especificar isso, né, no texto da resolução, porque uma coisa também importante é o seguinte: quando a gente diz a aplicação da lei da ficha limpa no âmbito do Poder Judiciário, claro, é um jargão, é um apelido para a sociedade entender melhor como ela funciona, mas não é a aplicação nos exatos termos que estão na lei da ficha limpa, né? Perfeito. A lei da ficha limpa, quando ela estabelece as causas de inelegibilidade, ela é muito mais extensa do que a resolução do CNJ. E eu acho que, com isso, essa restrição serve exatamente para não inviabilizar que pessoas que já tenham pago a sua dívida com a sociedade possam assumir um cargo. Então, a lei da ficha limpa aplicada ao judiciário, ela diz respeito apenas àquelas condutas que incompatibilizam alguém de ter uma proximidade com a coisa pública, né, que se tornaria absolutamente incompatíveis. Outros erros que a pessoa tenha cometido e esteja se reabilitando, esteja reabilitada já na realidade, não o impedem de assumir esses cargos, né? As hipóteses relacionadas na lei, na resolução do CNJ, são muito menores do que as da lei da ficha limpa. Inclusive, eu comecei o programa falando sobre isso e acabei esquecendo de lhe cobrar. Doutor Bruno, o que há em comum entre o que nós chamamos aqui da lei da ficha limpa e a lei da ficha limpa original? Inicialmente, nós avaliamos aplicar a lei da ficha limpa integralmente ao Poder Judiciário, mas nada como uma reflexão mais aprofundada. Rapidamente percebemos, e o debate no colegiado foi muito importante para isso, rapidamente percebemos que seria um exagero sancionar, não é, com a impossibilidade de assumir cargos ou funções públicas no âmbito do judiciário, para todas aquelas hipóteses descritas na Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Limpa. Portanto, nós pensamos da Lei da Ficha Limpa aquelas condutas mais sérias, aquelas condutas que representariam uma agressão ou uma ameaça à coisa pública, caso essas pessoas viessem a assumir uma função no Poder Judiciário, e aí sim estabelecemos um rol menor do que o rol da Lei da Ficha Limpa. E o programa Fórum termina aqui. Eu gostaria de agradecer a participação do conselheiro do CNJ, Bruno Dantas, também do advogado Henrique Savonite, que esteve aqui com a gente, e você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br e pode também enviar sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum. Eu aguardo você. Até lá.